Olá pessoal, tudo bem? Dou a vocês mais uma vez as boas-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso eixo temático de ser humano. Será a hora de falar do sistema cardiovascular e muita atenção, porque quando falamos do sistema cardiovascular, não falamos exclusivamente do coração e dos vasos sanguíneos. Então, para alguns aí, pode-se ter uma novidadezinha ou outra, beleza? Bem, antes da gente começar, aquele nosso ritual muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é a hora do estudo. Quando falamos de sistema cardiovascular, estamos falando, na verdade, de uma enorme rede de transporte. Transporte do quê? Transporte de gases como oxigênio e gás carbônico, transporte de nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios, transporte de hormônios, transporte de excretas, enfim, uma grande quantidade de substâncias químicas que é transportada pelo nosso organismo, que precisa ter ação em algum órgão, em determinados órgãos ou conjuntos de células, e precisa muitas vezes também ser eliminada. Então, o sistema cardiovascular ele acaba unindo muito os demais sistemas, como o respiratório, o digestório e o excretor. Quem faz esse transporte dentro do nosso organismo são dois líquidos. O primeiro, que é um tecido conjuntivo, é o sangue. O segundo é a linfa e nós vamos falar dela um pouquinho mais para o final do nosso vídeo. Bem, a movimentação, quem dá o fluxo, quem dá o ritmo nisso tudo, é um órgão muito conhecido por todo mundo, muito romantizado, muito metaforado, que é o coração. O coração, ao contrário do que muita gente diz e muita gente acredita, até porque a música diz isso, ele não fica do lado esquerdo do peito, ele fica no centro do peito, bem atrás do osso externo, externo com um S. Mas ele tem sim uma inclinação para o lado esquerdo e é até por isso que o pulmão esquerdo tem 2 lobos e o pulmão direito tem 3 lobos, como nós já conversamos aqui, e eu estou deixando inclusive o vídeo do sistema respiratório para vocês lembrarem disso, tá? Foi lá que nós discutimos. Em volta do coração, né, do lado externo dele, nós temos uma membrana conhecida como pericárdio. Do lado interno, revestindo as cavidades, nós temos uma membrana conhecida como endocárdio. Quem faz toda a movimentação, quem é responsável pelos movimentos cardíacos, é um músculo estriado cardíaco, conhecido como miocárdio. E o coração humano, como de todos os mamíferos, ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que nos átrios chegam as veias, que são vasos que chegam ao coração, e nos ventrículos saem as artérias. Dos ventrículos saem as artérias, que são vasos que partem do coração. O átrio esquerdo e o átrio direito não se comunicam. O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito não se comunicam. Nós temos o lado esquerdo e o lado direito do coração divididos e isolados, tá? O que nós vamos ter de comunicação é entre o átrio e o ventrículo esquerdo, entre o átrio e o ventrículo direito. E quem vai fazer essa comunicação são válvulas ou valvas. Do lado esquerdo, comunicando o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula bicúspide ou mitral. O nome mitral vem inclusive de mitra, que é o chapéu utilizado pelo Papa. Do lado direito, fazendo a comunicação entre o átrio e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, tá?
Bicúspide e tricúspide vem da quantidade de subdivisões que essas valvas têm. A bicúspide tem 2, a tricúspide possui 3. Beleza? Bem, dentro do coração, nós vamos ter também 2 tipos de sangue circulando. No lado direito, nós temos o sangue venoso, que é aquele mais escuro, rico em gás carbônico. Seja gás carbônico transportado pela hemoglobina, seja o gás carbônico transportado pela solução tampão, pelos íons bicarbonato. Do lado esquerdo, nós temos o sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio. O oxigênio transportado, sim, pela hemoglobina, fazendo a oxihemoglobina. Beleza? Bem, pensando ainda na anatomia no coração, do lado direito, no átrio direito, chegam as veias cavas superior e inferior, que vêm de todo o organismo. Do ventrículo direito partem as artérias pulmonares. O nome já diz para onde elas vão, né? No átrio esquerdo chegam as veias pulmonares. O nome também já diz de onde elas vêm. E do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, que é a maior artéria que nós temos no nosso organismo. Como a gente pode ver na figura, nós temos aí bem representados, né? A veia cava superior e a veia cava inferior chegando no átrio direito. O sangue passa então pela válvula tricúspide e chega no ventrículo direito para ser impulsionado para as artérias pulmonares. Do outro lado, nós temos aí, né, o átrio esquerdo recebendo as veias pulmonares, passa pela válvula mitral até chegar no ventrículo esquerdo e aí é impulsionado para a artéria aorta. Notem que há um septo no meio do coração, dividindo, separando o lado esquerdo e o lado direito, por isso eles realmente não se comunicam, beleza? Nós temos nas nossas cavidades cardíacas 2 movimentos, a sístole e a diástole. A sístole é a contração do miocárdio, ela impulsiona o sangue. A diástole é o relaxamento do miocárdio, ela atua para relaxar e preparar a cavidade para o recebimento do sangue. Quando o átrio está em sístole, ele empurra o sangue para o ventrículo. Quando o átrio está em diástole, ele recebe o sangue das veias. Aí a veia cava superior e inferior no caso do átrio direito, aí a veia pulmonar, as veias pulmonares no caso do átrio esquerdo, tá? O ventrículo, quando ele está em sístole, ou seja, contraído, ele impulsiona o sangue para as artérias. A artéria aorta, no caso do ventrículo esquerdo, as artérias pulmonares, no caso do ventrículo direito. Quando ele está em relaxamento, ou seja, em diástole, ele recebe o sangue dos átrios, passando pelas válvulas. A mitral do lado esquerdo, a tricúspide do lado direito. E aí, quando a gente fala em pressão sanguínea, pressão arterial, que é aquilo que a gente mede, muitas vezes tem um aparelhinho, tem gente que tem um aparelhinho em casa, tem gente que mede no médico, tem gente que mede na farmácia, a gente sempre fala de 2 números, um número que é maior, um número que é menor. Geralmente o comum é 13/8, né? 13, na verdade, é 130, 8, na verdade, é 80, que são 130 milímetros de mercúrio para 80 milímetros de mercúrio. O 130 trata da pressão sistólica, que é aquela pressão mais forte, porque a artéria está recebendo o impulso do coração. E o 80, né, os 80 milímetros de mercúrio, trata-se da pressão diastólica,
Por quê? Porque o coração está relaxado. E aí ele está relaxado, recebendo, né, no caso o ventrículo, porque a gente está falando de pressão arterial, o ventrículo está relaxado, recebendo o sangue que vem do átrio. Então, a maior pressão é a sistólica, que é da contração, e a menor pressão é a diastólica, que é o do relaxamento do miocárdio, do músculo cardíaco. O coração, ele é, obviamente, controlado pelo nosso sistema nervoso. Ele tem tanto uma atuação simpática quanto uma atuação parasimpática. A simpática vem da medula torácica, da medula espinhal torácica. A parasimpática vem de um nervo chamado nervo vago. Porém, a gente precisa entender a importância desse sistema cardiovascular. O coração não pode parar, porque se ele para de fornecer nutrientes, gases para todas as células do nosso corpo. Então ele precisa sempre ter aí um plano B. E esse plano B é como se fosse um mini sistema nervoso independente, tá? Que o coração possui. Esse sistema nervoso independente, ele está localizado naquilo que nós chamamos de nó sinoatrial, e aí ele gera impulso elétrico, ele gera impulso nervoso que vai se espalhar, vai atingir o nó atrioventricular e vai ser transmitido aí até chegar nas fibras de Purkinje. Isso é como se fosse um gerador independente para o coração. Por que isso? Vamos supor, bateu a cabeça, apagou, meu Deus, deu algum problema, eu não estou conseguindo mandar impulso nervoso para o coração. Mas se eu não mandar impulso para o coração, vai ter morte. A gente vai levar aí o paciente, a pessoa a óbito. Então o que eu faço? Não se preocupe, o coração aciona o seu gerador automático. Então existe para o coração, para a regulação do fluxo cardíaco, do ritmo cardíaco, um marcapasso natural. E esse marcapasso natural, ele é fundamental para que o coração mantenha a sobrevida do corpo, mesmo quando o sistema nervoso apaga. Muitas vezes, quando a gente fala, inclusive, a gente vê algumas notícias, né? Ah, deu morte cerebral. Por que morte cerebral? Porque o sistema nervoso apagou, mas a gente ainda tem esse plano B, né? Essas redes independentes funcionando. Por isso, a morte cerebral não significa morte cardíaca, tá bom? Então é bastante interessante a gente citar isso, porque é muito, muito, muito característico do sistema cardíaco, do sistema cardiovascular, é muito característico do coração. Bem, os vasos, então, que estão envolvidos no transporte do sangue, que estão ligados ao coração, são as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Artérias e arteríolas são vasos que possuem uma camada musculosa maior, ela precisa ter um reforço maior, porque são vasos que vão simplesmente sofrer a pressão da contração ventricular. Então, se elas não forem bem resistentes, essa pressão pode levar ao rompimento delas, tá? As veias e vênulas não, elas mais ou menos fazem aquele trabalho de sucção, elas fazem aquele trabalho de puxar, né, como se fosse um canudinho, tá? Então elas não precisam ter essa resistência que as artérias têm, mas como elas estão fazendo esse trabalho de sucção, e essa sucção ela não é contínua, né, porque ela se interrompe, né, em sístole e diástole, as veias no seu interior possuem pequenas válvulas que impedem o refluxo. Então, se a gente for pegar, não sei se vocês já chegaram a ver, um bambu cortado no meio. O bambu tem segmentações entre os seus gomos. As veias são mais ou menos daquele jeito, só que essas segmentações elas não são fixas, né? Elas são válvulas. Então, quando o sangue passa, a válvula se abre, na hora que para com aquela sucção, ela se fecha para evitar o refluxo do sangue e garantir assim que esse sangue chegue nos átrios da maneira que tem que ser, que tem que chegar, beleza? Bem, todo esse sistema, toda essa estrutura anatômica, ela é organizada em 2 circuitos, e são esses circuitos que serão abordados agora.
A nossa circulação é uma circulação fechada. A gente tem simplesmente um circuito fechadinho que começa e termina no coração. Nós dividimos esse circuito em duas partes. Um circuito menor, que nós vamos chamar de circulação pulmonar ou pequena circulação, e um circuito maior, que é a circulação sistêmica ou grande circulação. Bem, a pequena circulação ou circulação pulmonar, ela vai se iniciar no ventrículo direito. Nesse momento, eu tenho sangue venoso lá no ventrículo direito. Lembrando, então, que eu tenho do lado direito sangue venoso, do lado esquerdo sangue arterial. O ventrículo direito vai sofrer a sístole e vai impulsionar esse sangue venoso pelas artérias pulmonares, que vão encaminhar esse sangue até os pulmões. Nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, nós vamos realizar a troca gasosa. Então, o gás carbônico por difusão vai passar para o interior dos alvéolos e o oxigênio por difusão vai passar para o sangue e ser capturado pela hemoglobina. Nesse momento, eu transformo o sangue venoso em sangue arterial e pelas veias pulmonares eu levo de volta esse sangue para o coração, chegando no átrio esquerdo, onde termina a circulação pulmonar ou pequena circulação. Já a grande circulação inicia-se quando o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E aí eu tenho sangue arterial sendo bombeado pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que vai distribuir, ela se ramifica infinitamente, ela vai distribuir esse sangue arterial para todo o organismo, levando então oxigênio para a cadeia transportadora de elétrons das células, gerando ATP. Lembra disso? Ó, tá aqui, ó. Metabolismo para vocês. Estou deixando o card bonitinho para vocês, tá? Na hora que o sangue arterial, que os capilares, né, saindo das artérias, entregam esse oxigênio, eles vão capturar o gás carbônico que é produzido no ciclo de Krebs, principalmente. Beleza? Mais uma vez, eu faço uma inversão. Eu transformo agora o sangue arterial em sangue venoso. E o sangue venoso, então, retorna para o coração, vai chegar no átrio direito pelas veias cava superior e pela veia cava superior e pela veia cava inferior, chegando lá no átrio direito, onde eu vou concluir a minha grande circulação. Depois a gente volta para o ventrículo direito, inicia de novo a pequena circulação. Essa imagem, ela inclusive mostra bastante bem para vocês, né, no coração, como estão divididas a pequena e a grande circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Onde eu tenho verde, eu tenho espaço no coração que está relacionado com a circulação sistêmica. Onde eu tenho azul, eu tenho espaço no coração que está relacionado com a circulação pulmonar ou pequena circulação, certo? Esses dois circuitos são fundamentais, então, para que a gente faça essa troca gasosa, para que a gente possa, então, liberar o gás carbônico produzido no ciclo de Krebs e obter o oxigênio para ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons. Agora, uma coisa que é importante dizer, só para deixar bem claro, a gente precisa eliminar uma ideia que algumas pessoas têm de que sangue arterial corre na artéria, sangue venoso corre na veia, tá? Isso está errado. Sangue arterial é aquele rico em oxigênio. Ele corre sim nas artérias aorta e suas ramificações, né? Na artéria aorta e nas suas ramificações. Mas ele chega no coração pelas veias pulmonares. É sangue arterial correndo em veia, tá? E o sangue venoso, que é o rico em gás carbônico, ele corre em veia sim. Ele chega no coração pelas veias cava superior e inferior. Mas ele sai do coração pelas artérias pulmonares, tá? Então ele também corre em artéria. Então elimina aquela ideia
de que sangue arterial corre em artéria e que sangue venoso corre em veia, porque isso é falso, tá? Isso é uma falsa sensação. A gente usa o nome que é próximo para poder fazer essa ligação, mas isso está errado. Beleza? Toda vez que a gente tem o sangue passando pelos capilares, que o capilar é aquele vaso fininho que vai fazer a transição da arteríola para a vênula, né? Toda vez que a gente tem esse sangue passando pelos capilares, entregando nutrientes, recolhendo excretas, fazendo a troca gasosa, eu tenho no espaço intersticial, que é o espaço entre as células, um extravasamento de líquido, tá? E esse líquido acaba acumulando nesse espaço intersticial. Qual é o problema disso? Esse líquido muitas vezes é bastante nutritivo. Nutritivo para quem? Para fungos, para bactérias. E aí eu corro risco muito grande de ter uma infecção. Para evitar que isso aconteça, para evitar esse acúmulo de líquido, tá? Eu tenho uma rede paralela aos vasos sanguíneos, que é a rede de vasos linfáticos, que vão capturar esse líquido, vão sugar esse líquido. E esse líquido, então, eu chamo de linfa. Da mesma maneira que eu tenho os vasos sanguíneos espalhados por todo o organismo, eu tenho paralelamente os vasos linfáticos espalhados por todo o organismo. Só que esses vasos linfáticos, quando eles capturam essa linfa, eles precisam contar que muitas vezes a bactéria já chegou lá para poder se alimentar, o fungo já chegou lá para poder se alimentar, ou alguns vírus, quando estouram células, podem simplesmente se difundir por aquele líquido, tá? Então, toda vez que eu encontro uma rede de vasos linfáticos, antes de eu retornar esse líquido para o sangue, que é para onde ele tem que ir, eu preciso dar uma checada nele. E aí, nos vasos linfáticos, no final desses vasos linfáticos, numa região mais próxima ao final deles, eu tenho uma grande quantidade de estruturas que são são pequenos gânglios que nós conhecemos como linfonodos, tá? Que vão filtrar essa linfa. E esses linfonodos, inclusive, possuem uma grande quantidade de células brancas, de glóbulos brancos, de leucócitos, justamente para evitar que a gente leve para o sangue qualquer agente infeccioso. Os linfonodos, eles têm um lugar que eles gostam mais de se concentrar. Então nós temos os linfonodos muitas vezes próximos às axilas, na região do pescoço, na região da virilha, tá? É bem comum a gente encontrar boas concentrações de linfonodos lá. Quando a gente tem uma doença, inclusive, pega, por exemplo, uma gripe muito forte e por um acaso a linfa captura um pouco, né, acaba pegando um pouco desses vírus influenza que são os causadores da gripe, é muito comum a gente ver esse linfonodo se fechar quando essa linfa contaminada chega lá, ele se fecha para poder combater o vírus. E aí, gente, dá até para sentir, tá? Aqui no pescoço e embaixo do braço, principalmente, que forma como se fosse um carocinho móvel, sabe? Que é o que a gente chama de íngua. Íngua nada mais nada menos que é um linfonodo fechadinho, porque lá tem um agente infeccioso e ele está sendo combatido. É bem possível que muitos de vocês já tenham passado por isso. Eu, por exemplo, já passei, já tive uma ínguazinha debaixo do braço por conta de uma forte infecção que eu tive ainda na faculdade de biomedicina, isso há muito, muito tempo atrás, tá bom? Bem, então, os linfonodos são uma grande forma da gente poder garantir que essa linfa seja filtrada e para que ela possa voltar para o sangue, ela é desembocada no sangue venoso antes de chegar no átrio direito, tá? Para que ela possa então voltar para o sangue e aí então fazer mais uma vez parte da corrente sanguínea. Beleza? Bem, nós temos, além dos vasos linfáticos e dos linfonodos, alguns órgãos que são considerados órgãos linfóides, tá? Esses órgãos eles vão atuar
no amadurecimento de células brancas, né, de leucócitos, eles vão atuar na formação do sangue, na destruição do sangue, porque o sangue precisa ser sempre reciclado. A gente já conversou, inclusive, que a hemácia dura mais ou menos 3 meses e tal, vira bilirrubina, né? A hemoglobina vira bilirrubina e tudo mais, ela que dá cor às fezes, cor à urina. A gente já falou um pouco disso, tá? Então nós temos aí alguns órgãos que são responsáveis por essa regulação do sangue aí, amadurecendo leucócitos, atuando na proteção do organismo e também atuando nessa reciclagem do sangue. Quais são os órgãos que nós chamamos de linfóides? Tá? O baço, as amígdalas, que a gente também conhece como tonsilas, e o timo. Timo, gente, é um órgão que pouca gente fala dele. Ele fica num espacinho chamado mediastino, que é justamente o espaço entre o osso externo e o coração. Eu não sei se vocês lembram, é porque na verdade isso é da minha época, né, que tinha a dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Não que eu gostasse de sertaneja, de fato eu não gosto, mas o Leandro, que é irmão do Leonardo, o cantor Leonardo, morreu por conta de um câncer no mediastino. É justamente um câncer no local onde fica o timo, tá? O timo é um enorme amadurecedor de linfócitos, tá bom? Então, esses 3 órgãos são fundamentais e nós acabamos contemplando eles também dentro do sistema linfático, tá? Que é parte do sistema cardiovascular. Beleza? Bem, é isso, eu espero ter ajudado vocês, espero que essa aula sirva, a gente ainda tem mais sistemas para falar, então, mas eu espero que essa aula sirva para poder aí tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, né, como a gente já conversou aqui, tá? A questão do sangue arterial na artéria, sangue venoso na veia, essas coisas todas, tá? A gente vai ficando por aqui. Lembra vocês que nós temos as nossas redes sociais lá no TikTok, no Twitter e no Instagram, @renologia. É só seguir lá que sempre tem uma dicasinha nova para vocês. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.